Oi pessoal, aqui Jenner Cristiano do canal História São Humanas em mais uma aula de construção de vocabulário para História, Filosofia, Sociologia, Humanas. Além disso, eu já falei várias vezes, além de enriquecer o seu repertório linguístico, a gente está trabalhando aqui com cultura geral. E quanto maior for a sua cultura geral, maior vai ser o índice de qualidade da produção de seu texto no Enem. Vem com a gente! Nós vamos trabalhar aqui hoje com alguns termos bem interessantes que vão possibilitar você, inclusive, pensar o mundo atual em que nós vivemos. Nós vamos trabalhar com os termos de pirata e pirataria, corso e corsários. Então, vamos começar aqui pelos piratas e pela pirataria. Pirata é o navegador que vive da pilhagem, do saque, dos roubos de navios em alto mar e também em regiões litorâneas, cidades litorâneas e costeiras. O pirata, ele é um bandido, ele é um criminoso e ele é perseguido internamente no seu próprio país e, de acordo com a ação deles, se for uma ação de grande repercussão, ele vai ser caçado, inclusive, internacionalmente. Piratas e pirataria foi uma coisa que sempre existiu na história de cidades que viviam da navegação marítima, do comércio marítimo. Isso sempre existiu. Só que na Idade Moderna, especificamente na Idade Moderna, a partir do século XV e XVI, principalmente com as grandes viagens marítimas, com as grandes navegações que foram desenvolvidas por Portugal e Espanha, com o transporte de prata, metais preciosos, ouro e prata e depois também diamantes, a pirataria no Atlântico Sul se transformou em uma atividade de alta intensidade. O Atlântico Sul estava infestado de piratas e de corsários. Daqui a pouco eu falo dos corsários. Então, era isso a vida do pirata. O pirata, ele era um bandido, um criminoso que agia por conta própria, tá? E devido à ação deletéria, à ação danosa dos piratas, eles foram expatriados em várias regiões, em vários países. Então, quando o pirata ele era expatriado, ele não poderia mais voltar para o seu país. E aí, nós tivemos o surgimento, o desenvolvimento de várias ilhas no Caribe que eram habitadas por piratas expatriados, ou seja, piratas que foram expulsos de suas nações. Imagina, ilhas no Caribe habitadas exclusivamente com piratas. A vida por lá devia ser bem perigosa. E trazendo o tema da pirataria para a atualidade, ela continua existindo. É o pirata da internet, é o hacker, é o roubo de dados. Enfim, a pirataria ela continua acontecendo, só que com uma dimensão tecnológica, digamos assim, diferente. Agora, o que vai fazer a gente pensar na questão ética da pirataria é justamente as práticas de corso e os corsários. O que é o corso? Quem é o corsário? Basicamente, o corsário, a prática do corso é a mesma coisa da pirataria, é a mesma coisa. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, aqui o corsário, ele é um pirata contratado pelo rei, pela rainha. Exatamente, a prática da pirataria, ela é institucional e foi praticada principalmente na Idade Moderna a partir das grandes navegações. A prática do corso e a contratação de corsários aconteceu principalmente por parte de França e de Inglaterra. Esses países não encontraram metais preciosos em grande quantidade, ouro, prata e pedras preciosas também, diamantes, nas suas colônias. E para ter acesso a esses metais preciosos, eles contratavam os corsários para que eles atacassem os navios de Portugal e Espanha no Atlântico Sul. Então, corsário é o pirata contratado pelo rei. Enquanto o pirata é um bandido, um criminoso, caçado internamente e externamente, o corsário não. O corsário é considerado vassalo do rei, ou seja, um homem a serviço dos reis e das rainhas
e muitos deles receberam o título de cavaleiros, eles eram muito bem tratados. Nós tivemos, por exemplo, o caso do Francis Drake, que foi vassalo da rainha Elizabeth I e recebeu inclusive o título de Sir, o título de cavaleiro. Ou seja, o corsário, ele é um criminoso, ele é um bandido. No contrato que ele fazia com os reis e com as rainhas, metade do saque ficava com ele, a outra metade ficava com o rei e com a rainha, mas enfim, ele já é aí um indivíduo respeitado, de glamour, embora ele praticasse as mesmas ações do pirata. Então tá aí a diferença entre o pirata e o corsário. Eles fazem a mesma coisa, só que o pirata é um bandido, um criminoso que age por conta própria, enquanto o corsário é um bandido, um criminoso contratado pelo rei e pela rainha. É como se o presidente da república contratasse a milícia para trabalhar com ele. É basicamente a mesma coisa. Corsário, o indivíduo, o pirata, o bandido, o criminoso contratado pelo rei e pela rainha, o que faz a gente discutir uma questão ética, não é verdade? Se você gostou dessa aula, então deixa seu like, deixa seu comentário, inscreva-se em nosso canal e compartilhe essa base de conhecimento do canal História e Ação Humanas nas redes sociais. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.